Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Por mais uma quarta-feira, estamos aqui reunidos para mais um dia de Evangelho. Um Evangelho que busca nos ajudar, nos acalmar, nos orientar, e que possamos juntos nesse momento caminhar para o bem, possamos juntos nesse momento estarmos unidos em pensamentos, e nesse momento vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus por mais um dia onde possamos estudar um pouco sobre a doutrina que Jesus veio nos ensinar, compreender um pouco as palavras do Mestre, o que ele quis nos dizer com esses ensinamentos, agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele nos dá a todo momento, que Ele possa nos amparar, nos orientar, que Ele possa acalmar aqueles corações que nesse momento estão em desamparo, em desalinho, que o amor de Jesus possa alcançar a todos nesse momento. Pedir para Deus que abençoe todos os médicos, equipes médicas, todos aqueles que estão à frente ao combate desse vírus que se propagou pelo mundo, todos aqueles que estão na linha de socorro, que Deus possa ter misericórdia e ampará-los, protegê-los, para que possam ajudar a amenizar essas dores, essas aflições. Pedir a Deus que abençoe a todos aqueles irmãos que nesse momento se encontram acamados com algum tipo de enfermidade, que esse amor possa chegar sublime até cada um deles, que possa amparar a todos que estão ao seu redor, que o Mestre e que Deus, com as equipes espirituais, atenda a cada lar, a cada necessitado nesse momento, acalme a cada coração, a cada pensamento, e que possamos ter fé, esperança, que tudo isso vai passar, que tudo isso acabará no momento exato, na hora exata, pois Deus não desampara nenhum de seus filhos. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, e que possamos juntos caminhar com amor, esperança e fé, e assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar, e uma grande multidão de pessoas reuniu-se ao seu redor. Assim, ele subiu em um barco, e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo em forma de parábolas. Aquele que semeia saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada, e os pássaros do céu vieram e comeram-nas. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde havia pouca terra, por isso logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes, e quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram nos espinhos, e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outras caíram em terra boa, e deram frutos. Alguns grãos renderam 100 por um, outros 70 e outros 30. Ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. Escutem vocês também a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta atenção, faz surgir o espírito mau, que arrebata tudo o que havia sido semeado em seu coração. Esse é aquele que deixou a semente cair ao longo da estrada. O que deixou a semente cair junto às pedras é aquele que ouve a palavra do Cristo e a recebe na mesma hora, com alegria. Mas, por não ter raízes em si, essa alegria dura pouco.
Quando surgem os problemas e as perseguições por causa da palavra, ele logo se revolta e abandona tudo. O que deixou a semente cair entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza. Por isso, a palavra, para ele, torna-se sem valor. O que deixou a semente cair em terra boa é aquele que escuta a palavra de Cristo, presta atenção e procura segui-la. E nele, que a palavra produzirá frutos que irão render 100 ou 70 ou 30 por um. A parábola do semeador descreve as diversas maneiras de que se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas existem para as quais os ensinamentos não passam de palavras sem valor? Elas são como as sementes que caíram sobre as pedras, nada produzem, nada frutificam. Essa parábola se aplica também aos diversos tipos de espíritas. Ela é o símbolo daquele que se apega somente aos fenômenos materiais, sem tirar deles nenhum proveito. Vêem os fenômenos como mero objeto de curiosidade. Simboliza também os que procuram somente o lado brilhante das comunicações dos espíritos, interessando-se apenas enquanto satisfazem a sua imaginação. Porém, depois de ouvi-la, continuam frios e indiferentes, como eram antes. A parábola do semeador também simboliza aqueles que acham os conselhos muito bons para os outros. Acham muito bons, mas para serem aplicados aos outros, e não a si mesmo. E finalmente simboliza aqueles para quem os ensinamentos são como as sementes que caíram em terra boa e produzem os frutos bons. Essa parábola vem nos mostrar, a semeadura, de Jesus Cristo. E o que seria isso? Hoje em dia, se a gente for analisar essa parábola a fundo, nós somos as sementes. Nós, que eu digo, não somos só os espíritas, somos qualquer um que praticamos a religião, seja ela qual for. E essas sementes, elas são plantadas dentro de nós. Na realidade, ela já existe dentro de nós, só falta ser aflorada. Só que é como Jesus disse, Ele já diz: ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. Então, quando ele diz ouçam os que têm ouvido para ouvir, é para ouvir realmente a palavra, ouvir ela do fundo do coração, interpretar, entender. Não somente deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque tem muitos, como ele diz, todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta atenção, faz surgir o espírito mau, que arrebata tudo o que havia sido semeado em seu coração. Então, quando existe um coração já semeado, para o bem, mas, como ele diz, ouve-se a palavra de Deus, de Cristo, só que não presta atenção naquilo que está sendo dito, simplesmente, como eu disse, entra por um ouvido e sai pelo outro, ele faz surgir dentro dele esse espírito mau, que tudo aquilo que ele tinha semeado de bom, tudo aquilo que ele tinha feito de bom, tudo aquilo que ele tinha construído, cai por terra, porque ele deixa se levar por outros tipos de influência, porque ele simplesmente ouviu a palavra, mas não assimilou nada, não agregou nada, simplesmente ouviu por ouvi-la, por uma obrigação, e não por uma questão mera de vontade de aprender, vontade de crescer, vontade de praticar, mas simplesmente ouviu por obrigação, e deixou passar. Então isso faz com que a falta de conhecimento, quando se não presta atenção nessas palavras, dá brecha a esses espíritos que vêm remover tudo aquilo que a gente tem no coração. E esse remover não é remover de imediato. Isso também leva um tempo. Porque não é uma só vez que você não presta atenção que será removido. Não é isso que essa parábola quer dizer. Ela quer dizer aquele que simplesmente vai em uma missa, por exemplo, um culto, uma palestra,
mas vai por uma obrigação, né? Ele não vai por uma vontade de querer aprender, ele vai por uma obrigação e simplesmente não presta atenção em nada naquilo que está sendo passado, que seja por um palestrante, por um bispo, por um padre, por quem quer que seja. E aí entra nessa questão de, mesmo ele ter vamos dizer, um coração bom semeado, isso começa a ser perdido, porque ele deixa se influenciar pelos espíritos maus, pela falta do conhecimento, né? O que deixou a semente cair junto às pedras é aquele que ouve a palavra do Cristo, a recebe na mesma hora com alegria, mas por não ter raízes em si, né, essa alegria dura pouco tempo. Na realidade, o que ele diz aqui, né, que quando surgem os problemas e as perseguições por causa da palavra, ele logo se revolta e abandona tudo. Esse na realidade, essa semente que ele diz, esse é aquele que segue, porém ele não tem uma raiz concreta, ele não tem uma fé mais fortalecida, né? Ele não acredita em algo muito forte acima dele. Então qualquer obstáculo, né, qualquer coisa que vem à sua frente, ele simplesmente se deixa levar. Por mais que ele possa, como aqui disse, né, ler e receber e entender, mas ele não acredita. Então qualquer perseguição, qualquer problema da vida que ele tem que enfrentar, ele simplesmente abandonará tudo aquilo. Então ele não tem uma fé enraizada nesse momento ainda, ele não tem uma crença fortalecida em algo, né? Ele acredita no que ouve, acredita no que recebe, entende, porém ele simplesmente não solidifica aquilo que ele está compreendendo e está entendendo. Qualquer problema um pouco mais elevado, ele já deixa se abater pelo desânimo, pela descrença, pela falta de esperança, né? Acreditando que um futuro não exista, e não pensando, pelo que ele está acreditando, que ele deva, sim, superar aquelas dificuldades, superar aqueles obstáculos, ter uma fé ser raciocinada, né, que é o que nós precisamos ter, fé raciocinada e não uma fé cega. A fé raciocinada nós sabemos que é aquela que é pensada, que é analisada, que é criteriosa, não simplesmente acreditar em algo que nos é proposto ou que nos é dito cegamente sem analisar os fatos. E esse que se perde, né, essas sementes que caem sobre as pedras, né, como ele diz, são aqueles que ainda não têm a fé absoluta, né, que ainda não acreditam em algo maior. Então, por qualquer descompasso que a vida dá, ele simplesmente se entrega, né, ele não luta contra o que tem que ele superar, né. E às vezes as dificuldades estão justamente nisso, né? Superar esses obstáculos tendo fé, e cada vez mais que ele vai acreditando e tendo fé, ele vai se fortalecendo, é onde as raízes que a gente tem, elas vão simplesmente criando, se engrossando cada vez mais, vamos dizer assim, né? E não se afinando cada vez mais, e qualquer ventania derruba-se a árvore, né? Então esse é o tipo de semente, né, que é colocada às pedras, que cai às pedras. Quando ele fala, o que deixou a semente cair entre os espinhos, né, é aquele que ouve a palavra, mas é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza. Então, esse, na realidade, é aquele que está mais voltado para a questão material do que para a questão espiritual. Então, essas sementes, elas ainda têm que crescer, né, espiritualmente. Porque nesse caso, diferente da anterior, ele está enraizado na parte material, né? Porque ele deixa, né, como fala, mas é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza. Por isso que a palavra para ele se torna sem valor, porque ele dá muito mais valor à questão material do que à questão espiritual, moral e intelectual. Então, nesse caso, as pessoas elas são mais voltadas ao que elas têm, né? E não o que elas podem agregar, na realidade, com a questão intelectual e moral, né? Para isso, a moralidade e a intelectualidade não é
é uma mera coincidência. E não adianta ter uma palavra, como ele fala aqui, confortadora ou conciliadora, que para esses tipos de sementes, né, são simplesmente sem valor nenhum. Então não adianta nós tentarmos, vamos dizer assim, cultivar essas sementes ainda, porque elas não estão no ponto de dar frutos. Elas ainda não estão no ponto do entendimento. Elas precisam ainda passar por várias dificuldades, né, que seriam os espinhos, para começarem a realmente aprender o valor da palavra. Como aqui diz, aprender a cultivar isso que elas têm de bom. Deixar o materialismo de lado, deixar, né, as coisas materiais apegadas um pouco à parte, praticar mais a questão da caridade, do amor, voltar-se mais à questão espiritual falando. Né? E espiritual falando não quer dizer que seja somente os espíritas, qualquer religião que seja, né? Católico, evangélico, cristão, qualquer uma dessas, onde essas pessoas se apeguem com o amor, elas vão estar semeando alguma coisa boa. Né? Então, o semear da palavra, como ele fala, é realmente fazer um plantio. Né? E o último, né, o que deixou a semente cair em terra boa, é aquele que escuta a palavra de Cristo, presta atenção e procura segui-la. Né? Então, esse, na realidade, é aquele que tudo que aprende, independente de onde quer que ele esteja, né, em religião quer que ele siga, mas ele põe em prática. Ele põe fazendo com que aquelas lições que ele aprende, né, dentro da igreja, dentro de um centro espírita, dentro de algum culto que ele participe, faça com que ele seja uma pessoa melhor. Faça com que ele mude seus pensamentos, seus atos, faça com que ele mude suas vibrações. É colocando-se isso em prática que ele começa-se a dar bons frutos. Então essa semente ela está plantada em uma terra boa, né, em uma terra fértil. E se aplica, como ele fala, a diversos tipos de espíritas, como nós temos, né? Porque tem muitos deles que só pegam as questões materiais também e só voltavam aos fenômenos, como aqui diz, né? Mas na realidade a semeadura, né, a parábola, né, do semeador, todos nós podemos semear também, além de sermos semeados, né? Porque quando nós somos semeados é por influências boas de alguém que a gente tem como exemplo, né? Pessoas que a gente tem carisma, respeito, amor, né? Que possam ter um conhecimento intelectual muito maior que o nosso, uma moralidade maior que a nossa, né? E dão os conselhos, como aqui foi dito, né? Que às vezes acham que esses conselhos eles são bons para os outros, mas não bons para nós. Nesse ponto a gente está deixando nos entrar no orgulho, né? Porque todo conselho, né, é bem-vindo. Por isso que a gente precisa sempre raciocinar, né, sobre tudo que nos diz. Tem coisas que a gente sabe que às vezes não é bom para nós, só nós sabemos o que realmente nos cabe. Mas tem muitas coisas que são alertas. Então, não é porque se aplica ao outro que não pode se aplicar a nós. Né? Temos que deixar esse orgulho de lado. Às vezes serve para nós. E essas pessoas que nos semeiam, né, elas estão plantando essa semente. Assim como nós também podemos semear alguém, plantar a semente em alguém. Aos pais, né, quem tem filhos, não plantam a semente nos seus filhinhos, em cada um, não ensinam o que é o certo e o que é o errado. Essa é a semeadura também. Né? Na realidade, é o passar os ensinamentos, né? Como ele diz no final, finalmente simboliza aqueles para quem os ensinamentos são como a semente que caiu em terra boa e produz bons frutos. Então, o ensinar é uma forma de semear, e o que a gente tem que ensinar hoje? Né? O amor, a caridade, mas nós não podemos também esperar o retorno disso, porque às vezes muitas dessas sementes são essas que ele está dizendo aqui, né? Que caem entre as pedras, né, que os passarinhos comem, né, ou, né, que nem caem entre espinhos, né, mas não podemos deixar de semear. O máximo que a gente pode fazer é a palavra amiga,
é o conselho, é a orientação, seja quem for, mas que seja de coração aberto, porque foi isso que Cristo fez. Cristo, através das parábolas, né, através de todos os seus dizeres, o que ele dizia ao povo, na realidade, acho que travou. Eu acho que deve ter travado o vídeo.